Olá pessoal, eu sou a Desirê Maria e eu tô aqui para trazer uma novidade sobre o caso Epstein, que eu vejo poucas pessoas falando sobre, que é justamente sobre os rituais macabros que estão envolvidos nessa história toda, né? Pouca gente está falando sobre isso, mas de fato existe entre os 3 milhões de documentos que foram disponibilizados a público. Entre esses documentos existem e-mails trocados falando sobre o caso, falando sobre supostas vítimas do Epstein e também dos seus amigos e das pessoas que estavam ali envolvidas com o esquema, que relatam não só rituais macabros de cunho religioso mesmo, mas também ocultismo, principalmente envolvendo sacrifícios humanos. Eu não posso entrar muito em detalhes justamente por causa das políticas da plataforma, mas são coisas pesadíssimas que corroboram com as teorias da conspiração que vêm sendo colocadas, que hoje já não parecem tão teorias da conspiração de internet assim, depois que se vazou esses documentos. Tudo isso que aconteceu fez lembrar um caso de uma modelo que em 2009 ela teve um surto psicótico e começou a falar coisas que os magnatas faziam, acusá-los de rituais, de beberem sangue de crianças e de estarem envolvidos com rituais macabros relacionados a questões religiosas desses magnatas. Na época, tudo isso pareceu loucura, teoria da conspiração, surto psicótico, mas depois que saíram essas Epstein Files, nós vimos que talvez essas teorias de conspiração não sejam tão teorias assim, né? Que justamente existem relatos de vítimas que fizeram depoimentos para o FBI que supostamente presenciaram coisas assim e foram vítimas também de rituais sexuais e de outras questões que, obviamente, a gente não vai entrar em detalhes aqui. Mas se vocês quiserem procurar, tudo isso tá no Twitter, tá tudo solto na internet, embora não muita gente esteja falando sobre isso, esses documentos, eles existem e pode ser que nós encontremos e-mails ou troca de mensagens que revelem muito mais que isso. Afinal, embora 3 milhões de documentos tenham sido liberados pela Lei de Transparência Americana, ainda tem muito mais a ser revelado, porque existem muito mais documentos, e-mails, trocas de mensagens que precisam ser reveladas a público e que estão sendo reveladas em levas, que o governo americano está ali colocando em partes, né? Colocando todos esses documentos em partes para que sejam revelados a público. ¡Comieron humanos! ¡Asquerosidad! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, de los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! ¡Fue la carne humana! É muito importante a gente colocar uma reflexão sobre o que é o poder, não só num aspecto sociológico, mas precisamos lembrar que quem é o detentor de todo o poder é Deus, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas que existe sim o demônio que vem para matar, destruir e roubar as pessoas. E que ele justamente tem a ânsia de roubar esse poder de Deus. Então a gente tem que ver a perspectiva de poder que existe nas grandes elites, em todo ambiente de disputa de poder também, como uma guerra espiritual. E quando nós nos afastamos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós estamos nos aproximando do diabo, que é justamente o outro lado, que está ali tentando roubar esse poder e ter algum poder para si, já que ele não é detentor de poder nenhum, mas que por misericórdia Deus nos permite exercer o livre-arbítrio, e justamente por isso nós estamos também propensos ou vulneráveis também às armadilhas do demônio, ou seja, nós precisamos escolher um lado. E lembrando que não há como ficar neutro nessa história, que embora exista a possibilidade de se colocar em cima do muro, o muro ele é do diabo. Justamente tudo isso que está vindo à tona, afinal, nada do que é feito ficará escondido para sempre. Obviamente, Deus vai colocar os nossos olhos dando discernimento para que nós possamos entender o que está acontecendo. Obviamente, as coisas elas vão vir à tona, o que
Cabe a nós termos discernimento para separar o joio do trigo e entender muitas dessas teorias da conspiração que são subestimadas por alguns podem sim ser verdade, porque o mundo ele jaz no poder do iníquo. E nós precisamos estar sempre cientes disso, do que está acontecendo no mundo. E quanta sujeira existe por debaixo do tapete que será revelada ao povo de Deus. Então, esse escândalo, ele mostra justamente como pessoas são descreditadas, boatos são descreditados, colocados de lado, como se fossem loucuras, e que cada vez mais estão se mostrando verdade, fazendo cumprir aquilo que a Bíblia diz, justamente porque existem mais coisas entre o céu e a terra do que nós imaginamos como seres humanos. Existe muita iniquidade, muita sujeira, muita corrupção. E isso eu falo não é só de dinheiro, isso também de corrupção de valores, de moral, porque, como eu já disse anteriormente, o mundo jaz no poder do iníquo. E nós precisamos estar sempre atentos para que não caiamos, não só na criação de ídolos terrenos, seres humanos que estão ali para se aproveitar da nossa fé, ali para se aproveitar do que acreditamos. Muitas vezes adotamos políticos de estimação ou adotamos pessoas como ídolos, como gurus, e nós esquecemos de que essas pessoas são seres humanos, e seres humanos, eles podem ser pessoas boas com a ajuda da graça de Deus, ou nós podemos, como seres humanos, ser pessoas absolutamente corruptas se nos entregarmos às mãos de Satanás e o diabo. Então, é muito importante que saibamos discernir acima de tudo e estar de olho no que está acontecendo no mundo. Então, para quem não sabe, esse caso Epstein, ele continua, ele era envolvido com várias pessoas magnatas, com praticamente o mundo inteiro de pessoas importantes, entre aspas, e ele levava essas pessoas para uma ilha, né, que era a Ilha Epstein. E ali se praticava os mais terríveis atos, que envolviam principalmente crianças menores de idade. Isso é uma coisa terrível, é muito difícil de engolir tudo o que está acontecendo, mas é a realidade. E nós não podemos nos esquecer, não há nada que esteja escondido que não será revelado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.